Que alegria estarmos de volta, não é? Já estamos começando a nos aproximar do final dessa nossa etapa do grande conflito. E hoje o nosso estudo é os livros do juízo. No último tema, o pastor Giliardi esteve conosco quando nós falamos sobre o juízo. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais no tema do juízo. Você já pensou como é interessante a tecnologia de hoje? Como as informações chegam para a gente de forma rápida? No céu também tem um sistema de informação. Tem sim. Você quer saber? Então vamos juntos nesta viagem de O Grande Conflito. Olá, deixa eu falar um pouquinho com você, meu amigo. Você que, quem sabe, deu o livro missionário para alguém, o livro Grande Conflito, e parou por aí. Eu queria fazer um desafio a você. Vá até a casa dessa pessoa e ofereça para ela o estudo bíblico Grande Conflito. Se você já deu o estudo bíblico, você mesmo poderá fazer o estudo. Agora, se você não deu o estudo, você não tem prática com isso, convide-o para assistir este podcast, não é? As 18 lições do Grande Conflito, e você vai estar pregando o Evangelho. Para quê? Para que você possa estar, ao pregar o Evangelho, aprendendo mais e aproximando-se mais de Jesus. Pastor Giliardi está conosco hoje aqui novamente. Chegou no Sul e a gente já está abusando, não é verdade? Coisa boa demais, pastor. Opa! Bom estar aqui de volta e conversando sobre esse tema tão importante aí com nossos amigos. Você pegou os dois temas do juízo, não é? O pastor dos jovens chegou com um tema pesado. Tema pesado, rapaz. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Como a gente falou na semana passada, o juízo não pode trazer para nós sentimento de só terror e pavor. É um sentimento de esperança, de que o pecado vai acabar. Então é coisa boa, boas novas. Pastor, você é pastor da área jovem, você Sim. está com uma camisa escrito Maranata e eu estou com a camisa escrito Eu Vou. Então, Isso são símbolos do Ministério Jovem, sem né? a gente combinar, você está com o tema anterior do Você Ministério está me chamando de Jovem. velho, né? Em outras palavras. E eu estou com o tema atual, né? A Igreja Adventista, ela trabalha essa questão com jovens e temáticas, né, que norteiam o nosso trabalho. Então, Eu Vou durou 2 anos, né? Foi o mote que impulsionou os jovens aqui na divisão sul-americana por 2 anos. E esse ano agora começa um novo tema, Maranata, que é uma palavra bíblica grega que significa o Senhor logo vem. Né? Então é uma mensagem linda de esperança. Eu vou te colocar numa saia justa agora. Para que eu não faça mais isso de ficar usando temas ultrapassados, o departamento podia providenciar para mim uma camisa dessas, né? Daremos para você. O que você acha? Não, você merece. Opa, então tá bom. Ó, se comprometeu, viu? Ele se comprometeu. Aí sabe me quebrar em público. Pastor, que tema é esse? A semana passada, no último tema, nós estudamos sobre o juízo. Certo. E hoje parece que é um tema parecido com esse, os livros do juízo. A gente até bateu um pouquinho lá, falou dos anjinhos e tudo. Que tema é esse? Na verdade, é quase que uma continuação do tema anterior. Os livros de juízo, na verdade, apresenta que Deus tem uma forma de registrar o que acontece em nossa vida aqui na Terra. Tudo é notificado, nada passa despercebido, lembra disso? Então, tudo está registrado. E a Bíblia usa essa expressão livros para registro, né? A gente não necessariamente sabe como que é esse livro, da que forma ele é, né? Que tecnologia a gente tem no céu, coisa incrível, né? É óbvio que a gente pode se surpreender, mas que há um registro, isso a gente não pode negar, está na Bíblia. Até porque nós não sabemos a forma. Exato. Eu coloco o celular num lugar e 30 segundos depois já sai batendo cabeça atrás do celular. Com Deus não é assim, os anjos também não é assim. A memória deles é muito diferente. Então, Deus é eterno, né? Se é livro como a gente conhece, se é um livro digital, a gente não sabe, mas que há um registro em livros, a Bíblia declara. Pelo menos 3.
no juízo. O nosso guia fala em 3 livros. Que 3 Isso. são esses? Então, a gente Pode chama falar de pra livro nós da até um pouquinho que é vida. cada um deles? Isso, a gente chama de livro da vida. O que é o livro da vida? É onde é registrado o nome de todo mundo que aceita Jesus como seu Salvador e dá testemunho público de que aceitou a Cristo. Então, a gente se converte, a gente vai para o livro da vida. O livro memorial está registrado todas as nossas boas obras. Malaquias 3,6 vai dizer isso. E o livro da morte, aí dá medo, que é onde está registrado todas as nossas obras más, todos os nossos pecados, cobertos e encobertos, está tudo ali. O que são obras más e o que são obras boas? Então, o que são obras boas? São obras de justiça. São obras que revelam o caráter de Deus. De alguma maneira, torna o nome de Deus conhecido diante dos homens. Ok, você foi bem abstrato, assim, Poético, profundo. fui poético. Traduz isso pra gente numa linguagem bem, para que eu e o Vitor possamos entender. Tudo que edifica e abençoa alguém, isso é uma boa obra. Os Calebs entram nisso? Claro, claro, eles são desafiados a praticar essas boas obras. E como Mateus capítulo 5, verso 16 vai dizer, essas boas obras fazem as pessoas glorificarem a Deus. Aí que está a diferença, entendeu? As boas obras não é para que as pessoas te vejam e te aplaudam, mas que glorifiquem a Deus. Aí que está a diferença, né? Entre obras e boas obras. Uhum. E o que são umas más? As más obras é tudo fruto da nossa natureza pecaminosa. Tudo que a gente faz para nós são atos egoístas, né? Atos de orgulho ou atos que firam o outro, que machuquem o outro, né? Que prejudiquem o outro. Isso são obras más. E está tudo registrado. Pastor, você falou de uma forma assim bonita isto, mas como é que o nosso amigo pode saber o que é bom e o que é ruim, o que são as obras boas e as obras boas? Eu poderia dizer que a Bíblia é a base para isso? Claro, porque a Bíblia ela é uma expressão do caráter de Deus, assim como Jesus Cristo é uma expressão do caráter de Deus. Então, se a gente quiser ter parâmetro, a gente tem que olhar para a vida de Cristo, registrada nos evangelhos, as orientações e instruções bíblicas registradas ali no evangelho. Então, por exemplo, tudo aquilo que eu faço contra o meu corpo, né, por exemplo, se eu tenho algum tipo de vício, né? Se eu faço alguma coisa mal com o meu corpo, isso é pecado, isso é uma obra má. Se eu faço alguma coisa contra o meu amigo, né? Se eu minto, né? Se eu machuco, se eu mato, se eu firo, se eu adultero, tudo que eu estou fazendo aqui, pastorzão, que eu estou falando aqui, são obras más. Por quê? Porque são obras que não te abençoa, não abençoa o outro, não te edifica e não te edifica o outro. Como que eu coloco o meu nome no livro da vida? E ele pode sair do livro da vida? Interessante essa pergunta. A Bíblia diz que quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, o nosso nome é registrado no livro da vida, certo? E como que a gente retira o nosso nome no livro da vida? Quando o nosso nome é riscado, é quando eu publicamente eu nego a Deus, certo? Publicamente eu rejeito essa graça. Então a Bíblia ela vai dar essa noção de que é possível sim. Deixa eu ir um pouquinho mais longe. O meu papel aqui é muito bom, eu só fico instigando, não é verdade? Claro. Como que eu rejeito? Como é que funciona isso? O negar não é só em palavras, o negar é em atitude. Quando eu decido viver a vida de acordo com a minha vontade, sim, tão somente a minha vontade, e eu nego a existência de Deus na minha vida, estou simplesmente rejeitando aquilo que Deus me ofereceu como um ato de graça. Aí eu posso colocar aquilo que a gente estudou lá atrás, Sim. não é? Nós estudamos sobre alimentação, estudamos sobre vestimenta, nós estudamos sobre procedimentos da nossa vida e tudo mais. Então, se eu faço aquilo que Deus me aconselha, nós estudamos já sobre isso, não precisamos entrar em detalhes, aquilo que Deus me aconselha através da luz da Bíblia, eu estou indo para a vida. Claro. Agora, pastor, é importante deixar bem claro aqui que Deus não age como a gente age, né? Uhum. Deus não vai analisar um ponto da sua existência e dizer, o camarada aqui fez isso com a saúde dele, então ele vai se perder. Uhum. Deus vai olhar o todo da sua vida e ele vai muito te julgar baseado naquilo que você conheceu, tá? Naquilo que você entendeu como verdade. Então você saber e não praticar, isso vai ser algo ruim para você. Entendeu? Então é uma sucessão de negações que cheguem ao ponto de você se perder por causa disso. Tá, e o meu nome pode ser tirado? O manual tem um dos textos ali que eu achei bem interessante, Êxodo 32, verso 33, fala que o nome pode ser riscado do livro da vida.
pode, mas Deus não é um Deus de amor, como é que como é que funciona isso? Então, isso foi um diálogo de Deus com Moisés muito forte, né? Sim, pode então, discorrer para nós. Até, eu acho que vale a pena a gente até ler esse texto, tá, pastorzão? Sem problema. Tá? Êxodo capítulo 32, é isso? Como é? Sim, Êxodo 32 e 33. Ó, olha só, esse texto aqui, num diálogo de Deus com Moisés, 32, 33, diz assim, ó, então disse o Senhor a Moisés, então palavra de Deus aqui, disse o Senhor a Moisés, eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então é óbvio que esse pecar aqui, você fala, poxa, então todo mundo vai ser riscado, certo? Porque todo mundo peca, certo? Mas esse ato, Deus não vai julgar apenas um ato isolado da sua vida, né? Mas o pecado é aquilo que te afasta de Deus, é aquilo que te desliga completamente de Deus. Então, ou seja, se alguém escolher viver uma vida completamente alienada de Deus, sabendo, né, da verdade, isso pode ser algo extremamente perigoso. Tá, mas pastor, você está colocando para nós que nós já vimos aqui nesse nosso bate-papo, que eu posso me salvar ou posso me perder. Segundo a Bíblia, Mateus 12, 32 e 36, 37, nos fala que eu posso ser condenado ou absolvido. À luz do quê? É a luz. Se o Caleb lá, voltando ao assunto, se o Caleb lá, o bem que ele está fazendo lá não é o que vai salvar ele, à luz do que então nós seremos salvos? É a luz da palavra de Deus, da lei de Deus. Então isso tem que deixar muito claro. A norma aqui é elevada, certo? Não é baseado no meu amiguinho do lado, entendeu? Porque se eu ficar me baseando no amiguinho do lado, eu vou me achar superior a ele. Porque eu sou Caleb, ele não é, porque eu faço boas obras, ele não faz. Mas o parâmetro não é o colega do lado, não é o outro ser humano, é Deus, é a lei de Deus, certo? Então é a justiça de Cristo. Então, baseado nisso, é que eu vou ser condenado ou julgado. Agora, vale a pena relembrar. Tá? Vamos voltar ao tema do juízo lá. Vale a pena relembrar, porque se a gente olhar friamente, ninguém se salvaria. Sim. Certo? Porque a justiça de Deus é extremamente elevada. O parâmetro é extremamente elevado. Por isso que Deus teve que agir na sua graça. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Então ele se torna mais do que um salvador, ele é o nosso substituto. Tá? Então, ou seja, o que eu preciso fazer então para me salvar? A primeira coisa, eu preciso aceitar o fato que Jesus me aceitou. Eu preciso aceitar, né, a graça dele na minha vida, a justiça dele, os méritos dele na minha vida. Então isso é uma declaração. Não só dizer eu aceito, mas você tem que mostrar isso. Eu gosto muito de usar o texto básico do cristianismo, que para mim é o centro, que é São João 3,16. Até citei isso aí na outra anterior, vez. Né? Isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, confia, acredita. O crer ou não poderia dizer que é a base de que lado eu vou estar no juízo? Total, condenado ou absolvido? Total. Porque se você tem os méritos de Cristo a seu favor, você tem o caráter dele, que é perfeito. Então, no parâmetro que Deus vai usar para julgamento, você está salvo por causa de Cristo, não por causa de você. Deixa eu ir um pouquinho mais. Sim. Fica bem abstrato, crer. O que é crer em Jesus? Para estar de um lado ou de outro? É confiar. Eu já estou indo um pouquinho mais... Cara, crer é confiar, é aceitar o que ele fez por nós. Certo? Isso é basicamente o que a Bíblia está dizendo de crer ali. Porque esse é o texto base do juízo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, esteja do lado então, certo, olha que interessante. Vai ter a vida eterna. Eu falei em crer e confiar. Sim. Ok, isso é fé. Só que a fé, o Tiago vai dizer, sem obras é morta. Porque você pode dizer com as palavras e fazer completamente diferente com os atos. Né? Então, confiar em Jesus e aceitá-lo como Salvador é viver essa justiça de Cristo na sua vida. Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente vai ser julgado, até eu tenho um texto bíblico que fala sobre isso, nós vamos ser julgados pelas nossas obras, só que aí você fala, poxa, minhas obras são más. Então, como é que eu vou ser julgado pelas obras? Minhas obras são más. Só que aí você vem a graça de Cristo para cobrir você, cobrir as suas transgressões. Por isso que é importante essa questão da fé. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, os frutos de Cristo vão aparecer na tua vida, certo? E aí as boas obras elas vão aparecer, pastorzão. Então, acho que esse é um ponto que tem que deixar muito claro. Né? Jesus falou lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. De bom, entendeu? Esse nada aqui é nada de bom.
Então, quando eu tenho Cristo em mim, é igual uma árvore, né? Se eu quero que uma macieira produza maçãs, certo? Sim. E essa macieira precisa ter raiz, ela precisa estar viva, certo? Ela precisa ter uma corrente de água nutrindo ela para que ela possa dar fruto. Então, se eu estiver em Cristo, os frutos serão bons frutos. Pastor, nós estudamos, nosso tema, nós vimos que existem registros no céu, nós vimos que tem 3 livros, do da vida, o memorial e o da morte. E o da morte. Sim. Nós vimos também que algumas coisas especiais sobre o juízo, que nós podemos estar salvos ou podemos estar perdidos. Sim. Nós vimos tudo isto. Certo. Mas à luz dos registros de Deus, o que você diria para os nossos irmãos, amigos, devem preocupar-se com o que está escrito ou não? Ou no que entender esse tema vai contribuir para a minha salvação ou para a minha perdição? E já pode ir para as suas considerações finais. Eu gosto de uma frase de Martim Lutero, que ele dizia assim, ó, quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Então, acho que esse tema aqui ele tem muito a ver com isso. Porque quando a gente olha para registros, quando a gente olha para nossas obras, a gente diz, meu Deus, misericórdia, eu estou perdido. Mas quando eu olho para Cristo, a vida dele perfeita, colocada em meu lugar, é isso que me garante a salvação. Então, gente, não é difícil. Não é difícil se salvar, porque na verdade o mais difícil Deus já fez. Ele enviou o seu filho para morrer em seu lugar. Então assim, ó, se liberte da culpa, né, do medo, do desespero e se entregue completamente a Jesus Cristo, porque se Jesus está em você, você está salvo. Amém. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, não é o pastor Leonir que está dizendo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, não há condenação sobre ele. E é por isso que a gente pode dormir descansadamente, certo de que o Senhor é a nossa salvação. Que Deus abençoe você e eu espero muito de coração que você aceita Jesus na vida, não só em palavras, mas em atitudes, que você viva para a honra e para a glória de Deus. Amém. Pode orar para a gente? Claro. Ore comigo. Senhor, mais uma vez aqui eu peço uma bênção especial para os nossos amigos que nos acompanharam aqui. Seja com eles, ó Deus. O Senhor conhece a realidade deles, o Senhor sabe como é a vida deles, o Senhor conhece o íntimo do coração deles. E por isso, ó Deus, que o Senhor os revista com o seu amor e graça. Amém. E que na tua misericórdia nós possamos ser salvos, Pai. Amém. Obrigado pelos méritos de Jesus. Obrigado pela vida de Cristo, porque de fato é o nosso Salvador. Nós nos entregamos mais uma vez a Ti e colocamos a nossa vida completamente em Tuas mãos. Continue conduzindo-nos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Obrigado, pastor Giliardi. Obrigado e boas-vindas. Não é? Essa também é uma forma de nós darmos boas-vindas para o Senhor aqui ao nosso campo. Eu agradeço, pastor Zão. Amigos, estamos encerrando mais um tema do nosso guia e eu gosto sempre de relembrar, não é? Inscreva-se nos nossos canais, no YouTube, no Instagram, no canal Olhar Bíblico, para que você possa continuar tendo um olhar bíblico para o grande conflito. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até a próxima.